Mudar de país é trocar o cenário, o idioma e a rotina. Mas aqui tudo começa no mesmo lugar, em Marau. Está no ar mais um Marauenses pelo Mundo e o destino de hoje é a França. Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada. E hoje o nosso papo é com a Bárbara Girardi, que está em Nantes, na França, e já está aqui com a gente para bater esse papo. Tudo bem, Bárbara? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo certinho aqui. Que bom. Bárbara, vamos contar essa história? Em 2024, agosto, você foi para a França. Você não foi para Nantes num primeiro momento, foi para uma outra cidade. Mas eu quero saber como que você resolveu se mudar para a França. Como que foi a sua decisão de sair do Brasil e ir para lá? Isso, Mauro. Então, eu cheguei lá em 2024 em Estrasburgo, que foi a cidade que eu comecei a estudar. Eu estou aqui fazendo minha graduação, terminando minha graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, que eu estava fazendo na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, a minha decisão, ela partiu a partir de uma oportunidade de intercâmbio que eu descobri lá no início da faculdade. Eu comecei a faculdade em 2020, e lá no início me foi apresentada essa oportunidade de intercâmbio de dupla diplomação, que é o que eu estou fazendo aqui, que consiste basicamente numa parceria entre o governo da França e o governo do Brasil, para ganhar 2 diplomas, assim, basicamente um francês e um brasileiro, fazendo o curso, então, começando no Brasil e finalizando, então, na França, com curso equivalente numa universidade equivalente também. E a decisão foi a partir disso, assim, né? Eu não tinha, assim, do início, assim, a vontade de fazer uma graduação fora do Brasil, mas lá em 2021, mais ou menos, eu comecei a me preparar, e aí acabou que em 2023, realmente eu decidi, não, eu vou aproveitar essa oportunidade, vou pegar esse repertório de vida e de profissional também, né? Então foi realmente a partir disso, assim, da minha preparação que estava acontecendo, e que eu disse, não, realmente faz sentido eu ir, e bora. Legal. Você teve, assim, um tempo considerável, então, para planejar, para pesquisar, para se preparar, né, também no idioma. Como que foi esse processo, né? Você comentou que em 21 você percebeu que a oportunidade era efetiva, mas 23 você decidiu. O que é que te fez decidir de fato e o que você já tinha organizado para poder sair do Brasil? Então, lá em 2021, que foi quando eu comecei a me preparar, essa seleção, né, esse programa, ele consiste em basicamente 2 requisitos, digamos. Um é a nota da faculdade, né, então a classificação. Então, lá em 2021, eu realmente comecei não só a estudar para aprender, claro, né, mas para passar na faculdade e aprender, enfim, mas também para ter uma melhor classificação. Então, buscava notas cada vez melhores. Isso era fundamental para você poder viver essa oportunidade. Isso. Tem uma grade, né? E a nota é a principal, assim, para seleção, em relação aos outros candidatos, né? E aí eu comecei a partir disso, e também a língua, né? A língua lá eu estudei desde 2021, comecei, mas assim, era aquele estudo super devagar, uma vez por semana, e coisas bem básicas, assim. Então, foi mais ou menos isso por uns 2, 3 anos. E lá em 2023 foi quando eu cheguei no período, né? Eu cheguei na verdade, em 2024 eu ia chegar no 7º período da faculdade, que era o momento máximo, e o momento, na verdade, exato para mim fazer, então, esse intercâmbio. Né? Então, em 2023 eu vi que eu estava chegando perto, eu disse, bom, agora que eu decido, e aí eu decidi realmente vir, e foi lá que também eu vi como uma oportunidade realmente de ganhar um repertório. Então, eu falo, né, de vida, assim, em relação a uma nova cultura, novas pessoas, novo país, novo tudo, mas também profissional, né? Eu acho muito interessante esse contraste que a gente tem aqui na França. Então, na minha área, por exemplo, de engenharia sanitária e ambiental, ainda mais na área que eu me especializei em resíduos sólidos, eu estou fazendo isso, eu vejo muito esse contraste, né, em relação ao Brasil e França. E aí foi isso que eu decidi, né? Foi realmente ter essa visão óbvio que são contextos muito diferentes, mas que eu decidi, assim. E aí, realmente, né, foram 4 anos, assim, de preparação, mas foi bem lento, né, então, enfim, que eu realmente peguei foi em 2023, que as notas estavam ok, né, e aí faltava realmente só dar um gás a mais no francês, que foi daí realmente em 2023.
Perfeito. Você falou sobre a língua, aí você se refere ao estudo do francês, né? O inglês você já tinha? Isso, inglês eu estudei a vida toda, assim, basicamente, e aí foi realmente o francês que era totalmente novo para mim. Bom, e aí é o seguinte, uma coisa é a gente estudar sem aquela prática diária, né? E outra coisa é viver a realidade como você vive, tanto no inglês, como no francês, como qualquer outra língua. O que você percebeu daquilo que você estudou no inglês, no francês, para a prática, para quando você chegou aí? Foi muito diferente? Foi difícil mesmo tendo essa preparação? Nossa, total, Mauro. Meu Deus do céu, eu pensei um pouco, lá eu aprendo, né? Porque aqui é tudo em francês. É óbvio, né? Se tu vai mais pra parte turística, às vezes tu viaja, assim, óbvio, né? Dava pra usar o inglês, assim. Mas eu sabia que eu ia chegar e eu ia ter aulas em francês. E aí foi totalmente diferente, assim, porque eu tinha um pouco do. Como tu falou, né? Eu não tinha muita prática de falar, de me expressar em francês, eu mais ouvia, eu lia, enfim. E aí é muito diferente, principalmente a parte burocrática, porque eu chego aqui no início da minha vida, né, na França, eu só tenho que resolver problemas burocráticos, assim. E eu nunca aprendi isso num curso, assim, né? E aí essa é uma questão e também muito o sotaque, né? O sotaque, assim. E o francês é muito, tipo, se tu fala um bom dia um pouquinho errado, assim, o tom, ele já não entende, sabe? Mesmo que seja aquela palavra. Foi um pouquinho chato, assim, com algumas palavras, mas eu entendo. A gente, às vezes, também não entende um estrangeiro, enfim. E aí, isso foi as duas questões, assim, um pouco mais chatinhas, assim, sabe? E quanto tempo você demorou para pegar a manha, assim, da parte da língua ali na prática, assim, que você disse, não, agora eu tô tranquila? Olha, até hoje. Tá indo, assim, mas... Olha, te dizer que eu peguei, assim, realmente, como eu cheguei aqui, a minha vida foi total em francês, né? Eu peguei muito a parte técnica, então eu via muito durante as aulas os termos técnicos, assim, então essa foi a primeira que eu peguei, eu sabia mais termos técnicos do que termos do cotidiano, assim. Mas, assim, eu te diria que talvez, olha, uns 8 meses, talvez, porque eu também tinha muitos brasileiros aqui, então eu falava muito português, sabe? Eu não foi imersão total. Mas eu diria uns 8 meses, assim, que foi realmente quando eu fiz lá o primeiro semestre da faculdade, e aí fui para um estágio, daí eu já comecei mudou um pouco a rotina, mudou um pouco as conversas, e aí foi ali que eu disse, tô um pouco mais tranquila. Olha, estudar, vivenciar a graduação, pós, mestrado, doutorado, é difícil no Brasil. Eu imagino a dificuldade que você enfrentou quando você chegou com aulas em francês. Provavelmente também foi um grande desafio você avançar no seu estudo em função disso. Com certeza dificultou bastante, né? Sim, sim, sim. Como eu já tinha feito pelo menos 7 semestres, né, no Brasil, então muitos termos eu já conheci, muitos termos técnicos, né, era só realmente traduzir, eu entendia, mas tiveram novos também, então, que eu não conhecia, não tinha estudado no Brasil, e aí termos novos do meu curso, né, que eu não conhecia e aprendi aqui. Então, realmente foi. De resto, assim, é um pouco, sempre continua sendo um pouco a engenharia, então número é número em qualquer língua, Sim, né? uhum. Menos. E aí, assim, mas com certeza, deu uma dificuldade, assim, né, no que eu estava acostumada em relação à faculdade. Você achou mais difícil o inglês ou o francês? Eu aprendi em momentos diferentes, assim, eu aprendi o inglês, como eu te falei, durante toda a minha vida, assim, estudava numa escola de inglês, né, então fez parte da minha, desde que eu era criança, Foi mais né? fácil, Então, para mim, e aí o francês foi realmente um que eu tive que aprender e que eu tinha muito uma questão que, meu Deus, é uma língua super chique, aquela coisa que eu via nos filmes. E aí foi um pouco mais difícil, até porque a fala é um pouco mais difícil, assim, né? Tu tem um sotaque um pouco que tu tem que pegar, assim. Então, são palavras que a gente não tem muito no cotidiano, né? Bom, França e Brasil, o que você sentiu quando você chegou, né? É uma nova cultura, novo jeito das pessoas, né, se relacionarem.
é bem diferente, né? Brasil e França são países diferentes, culturas diferentes, histórias totalmente diferentes. O que você sentiu, assim, quando você chegou em relação aos franceses, à cultura, esse dia a dia, morando aí? Olha, aqui eu acho que é uma coisa que muita gente fala, que é a parte deles serem um pouco mais fechados, né? Então, eles são mais fechados e eles são muito mais formais do que a gente. A gente tem que se cumprimentar e conversar, se referir, né? A senhor, senhora, até tu realmente não ter Claro, tem sempre pessoas que são mais tranquilas, tu já chega falando tu, né? Uhum. Mas assim, até tu não ter realmente uma relação mínima, assim, que a pessoa é senhor e senhora. Então, isso era engraçado até, porque eu às vezes chegava falando senhor e senhora, e era uma pessoa, ah, não, tu, né? E aí Sim. é isso. Então, eu vejo muito essa formalidade, assim. E olha, eu acho que uma coisa da França que eu acho um pouco chata, assim, é um pouco a burocracia. Eles usam muita carta aqui, muita, muita. Então, a parte um pouco mais online, assim, ainda é bem difícil, sabe? Então, eu acho que essa burocracia francesa é um pouquinho diferente do Brasil. A gente faz muito também atendimento por WhatsApp, por exemplo, né? Não questão burocracia governo, né? Sim. Mas assim, até uma loja, enfim, tá tudo nas redes sociais. Aqui é raro, assim, tu ter coisas nas redes sociais, Né? ou tu ser atendido pelo WhatsApp. Interessante. Correio que não está muito bem das pernas aqui no Brasil, podia botar uma unidade aí, acho que ia fazer sucesso, né? Faria, eu acho. Então o pessoal tem esse hábito, tem que ter a caixa de correio organizada. Tem que ter, e eu recebo, assim, e é engraçado, porque eu recebo tanto pelo computador, né? Acho que eles estão em andamento para mudar um pouco. Eu recebo pelo computador, né? Pelo e-mail, mas também recebo todo mês lá, estou recebendo umas 2, 3 cartas mais burocráticas, assim, né? Mas estou recebendo. Olha, isso é algo bem curioso, né? Curioso. Você pode dar umas dicas para eles aí, aprender como é que se faz aqui, como é que se digitaliza alguns processos, né? Que é muito bom, né? A gente tem hoje muita coisa que está online, facilitou, diminui o custo, agiliza, né? Funciona bem algumas coisas aqui, né? Não, e até para a gente manter esses papéis, né, no online, assim, é muito mais fácil salvar numa nuvem, assim, do que tu mandar os teus documentos e foi, né, e vai saber se eles vão receber. Então, muitas vezes até se perde, né. E aí uma vez, eu tive que mandar uma vez uma carta, assim, que realmente não dava para ser pelo computador, e aí eu tive que ir lá aprender a mandar a carta, que eu, né, nunca tinha mandado, assim, Então na França. agora nos diz como é que se faz para mandar uma carta, né? Para quem nunca mandou carta, para quem é mais jovem, acho que nunca mandou uma carta na vida. Como é que você faz para mandar uma carta na França, Bárbara, para a família? Vou mandar uma carta para a família. O que você faz? Onde é que compra o selo? Quanto custa o selo? Tem selo ainda? Como é que é? Então, as cartas, elas são realmente por tamanho, né? E aí, eu acredito que, assim, se for mais pesado é por peso. Mas então é por tamanho. E a gente não tem o selo. Tem um selo que tu pode colocar que é de acompanhamento, eu acho que chama. Que aí esse realmente é mais caro. Que ele te diz assim, quando a pessoa recebe, tu recebe tipo uma notificação. Aqui também tinha isso. Não sei como é que funciona. Mas tu recebe uma notificação assim, a pessoa realmente recebeu. Mas se não, tu bota lá o endereço, bota tua cartinha e só paga. Mas aí, deixa eu te perguntar, né? Eu vou mandar uma carta para a Bárbara. Estamos morando lá na França. Vou mandar uma carta, um aviso lá para a Bárbara. Aí eu quero saber se você recebeu. Eu vou receber uma carta de volta ou vou receber um e-mail? Como é que funciona? Olha, aí eu não sei. Aí eu nunca. Tu nunca mandou mandei, a carta com retorno? Não, porque custa mais caro. Mais daí caro. Eu só mandei. Aqui também acho que é mais caro. Ainda tem isso, né? Acho que o pessoal chama de... Não lembro a denominação. Faz tempo que a gente não manda carta aqui. Mas ó, que curioso, né? O pessoal manda carta. Qual outro hábito que você vê que o francês tem, quem mora aí, que você já olha assim e diz, mas isso aqui tá meio ultrapassado já. Eles usam muito o SMS. O SMS? O SMS e o Messenger do Facebook. É assim, e Snapchat também é bem, bem frequente, assim, muito mais do que o WhatsApp. Óbvio que tem, né, os grupos, assim, do WhatsApp, mas, assim, é bem mais raro, sabe? Eu vejo muito menos usar as redes sociais aqui, assim, nas pessoas que eu conheço mais, né, do meu círculo, assim, que eu conheço,
Então, esses são os hábitos que eu vejo, assim, aprendi a usar SMS aqui também. Que legal, que interessante. Você preocupa um pouco, você já pensou, Bárbara, você fazer um planejamento para ir morar na França e ter que reativar o Orkut, o ICQ? Você nem conhece isso, né, Bárbara? Você é jovem, né? Você nem conhece isso, né? Não, o máximo foi MSN. O MSN, né? Legal. E a gastronomia, te agrada? O que a turma come aí na França, assim, com mais vontade, assim, quando você vai num lugar mais tradicional, um restaurante mais tradicional, qual que é o prato mais pedido aí que eles têm na culinária deles? Olha, Mauro, isso inclusive também é uma curiosidade, porque o pessoal aqui, claro, né, no dia a dia é um pouco mais difícil, mas assim, eu já fui numa casa de família francesa com uma amiga minha, e eles têm muito essa cultura do prato, né, de ficar assim, horas na mesa, é muito importante para eles, e eles começam lá com essa entrada, aí depois passa pro prato principal, depois pro queijo, depois pra sobremesa. Isso é muito forte da cultura deles, sabe? E tu vai nos restaurantes, assim, tem muito essa entrada, prato principal e sobremesa. É bem forte aqui, né? E assim, eu diria que o prato principal deles, talvez... eu vejo muita batata frita. Muito assim, mas não como prato principal. Eu diria que talvez é uma carne, assim. Eu vejo muito que eles usam muito o pato aqui. É bem comum o pato e o... Ai, esqueci agora. Mas o veado também é bem comum aqui. Eles têm muitas carnes diferentes, assim, porque eu tava acostumada exóticas. com frango. Eu tava, sei lá, frango, carne de gado e carne de porco, né? E peixe, assim. Uhum. Mas aqui, meu Deus, é aves diferentes, é o veado, é o pato, é o vários E você tipos já provou esses pratos aí? Já provou? Gostou? Olha, eu não provei muitos, no sentido desses, assim, Carnes. não provei muito. Eu provei alguns lá de Estrasburgo, alsacianos, assim, que é lá da região. Então lá eu provei que basicamente consiste em queijo e batata e bacon. Consiste nesses três ingredientes, assim. Então lá eu cheguei a provar bastante, assim. Legal. Como é que foi a tua experiência em Estrasburgo? Como é que é a cidade lá? Conta pra gente como é que foi esse período de 1 ano e 7 meses que você ficou lá. Sim, foi muito legal. Eu tenho um carinho enorme por Estrasburgo. Foi uma cidade que realmente foi bem acolhedora, principalmente para estudantes. Ela é uma cidade bem estudantil, assim. E Estrasburgo, eu acho, ela tem muitas nomenclaturas como capital de. Então, a gente começa muito primeiro pela capital da Europa, que lá tem o Parlamento Europeu e tem outras entidades europeias, que se tu pega Estrasburgo, ela faz divisa com a Alemanha. E ela tá mais pro leste, assim, da França. E se tu pega Estrasburgo, ela tá mais ou menos no meio da Europa, teoricamente. E aí ela então, recebe muitas essas entidades. Então, ela tem esse nome de capital. Ela também é a capital do Natal. Ela tem muitos mercados de Natal, que são mercados muito legais de artesanato, de comida natalina, comida e bebida, né? E ela também acho que é a capital francesa da bicicleta. Então, tem tudo isso, assim, porque ela tem uma ciclovia gigante. E aí, Mauro, Estrasburgo é muito bom, porque realmente foi uma cidade que tem muito essa cultura alemã também, ela já pertenceu à Alemanha também, em um dado momento, assim. Então, tu consegue ver essa influência na arquitetura e na comida também, né, na gastronomia. E assim, é uma cidade que é linda. Eu lembro que nos primeiros dias, não só nos primeiros dias, mas assim, durante todo o meu período lá, eu passava pela cidade e eu olhava aquelas construções lindas e maravilhosas e o rio na cidade. E era muito legal, assim. Então foi uma cidade que me surpreendeu muito positivamente, assim, quando eu cheguei. Que legal. E com certeza você, em vários momentos, com toda essa beleza, né, olhou para trás e disse, olha, saí de Marau e tô vivendo essa experiência incrível aqui. E às vezes, muitas vezes em locais que são cenários de filmes, né? Que a gente vê em séries, filmes, e você tá ali, né? Muito incrível isso, né? Sim. Sim, a Europa inteira, né? Eu viajei já pela França e assim, tu pega também até Paris, né? Que é toda aquela questão turística, enfim, que a gente vê muito em filmes.
E é muito engraçado, assim, tu vê tudo aquilo. Inclusive, lá perto de Estrasburgo tem uma cidade chamada Colmar, que, teoricamente, ela foi a cidade que serviu de referência para o filme A Bela e a Fera. E aí, eu sabendo disso, indo para lá, eu disse, meu Deus do céu, olha que engraçado, curioso tu ter a oportunidade de estar passando por esses locais tão históricos, assim, né, que serviram de referência e que a gente só via em filme, só via tão longe assim, mas tô aqui, né? Então, realmente quando tu percebe isso, né, é muito Com interessante. certeza. Bom, em abril você se mudou para Nantes, que é onde você está agora, né? Como que foi essa mudança? Por que você mudou depois de 1 ano e 7 meses para Nantes? Conta pra gente. Isso, eu me mudei do leste para o oeste totalmente, realmente fica numa ponta a outra da França. E aí foi basicamente por conta do meu estágio, porque eu tô finalizando agora basicamente esse meu duplo diploma. E aí eu acabo a graduação então com estágio de fim de estudos. E aí esses 6 últimos meses da graduação são pro estágio pra gente fazer. E aí acabou que eu não tive oportunidades lá em Estrasburgo e eu ia ter que me mudar. E aí eu acabei optando pela oportunidade que eu tive aqui em Nantes. E realmente, assim, decidi vir para realmente conhecer uma nova região, né? A região oeste. Enfim, foi por conta disso que eu me mudei faz uns 2 meses Ok, e já. quais são as principais diferenças que você percebeu entre Estrasburgo e Nantes? Olha, te dizer que primeiramente foi um pouco mais fácil a mudança, né? Pelo menos eu só mudei de cidade, não de país. E aí, eu te diria que as principais diferenças tem muito a questão arquitetura, assim, a gastronomia também é bem diferente, assim, não tem tanto que nem eu falei, né, a batata, o queijo, o bacon, assim, que a gente vê muito em Estrasburgo, muito presente. Aqui é uma gastronomia um pouco mais voltada para os peixes, assim, né, porque tem o litoral aqui, então tem muito molusco, mexilhão, tem muito aqui. E aí, não exatamente em Nantes, mas aqui na região, né? E aí, isso como principal. Aí também tem outras questões, tipo o castelo, aqui tem muito um castelo, né? Então, a gente tá perto também de uma região mais, enfim, voltada a isso. Acho que essas são as principais, assim. Aqui também tem muita área verde. Nantes tem muitos parques, assim, que é bem interessante de ver. E Nantes é uma das cidades que mais recebe incentivo à cultura. Então, todo final de semana tem coisa para fazer. E são essas coisas, assim, que eu mais vejo, assim, sabe? Bom, você já está há um bom tempo aí, com certeza deu para passear bastante também, né? Além de dedicar aos estudos, você pode conhecer vários lugares. E se você pudesse dar as dicas, né, para quem vai passear na França, especialmente nessa região que você esteve, ou lugares que você foi, quais são os 5 lugares que você indicaria para um passeio em Estrasburgo, Nantes, Paris nem se fala, não vamos falar de Paris, né? Não precisa falar de Paris, né? Mas é claro que tem que estar na lista, né? Quais são as tuas dicas? Paris eu fui e com certeza essa tem que entrar, né? Não tem Não jeito tem, né? de Como fugir. não ir para lá, né? Não, é uma experiência de vida, assim, realmente. Assim, Mauro, eu gosto muito de pensar por clima, no sentido de qual a data que eu venho, né? Porque, assim, para mim não tem melhor data para ir para Estrasburgo, lá aquela região, do que no inverno, perto do Natal, né? Ali, final de novembro, dezembro. É muito incrível, assim, esses mercados de natais que eu comentei. Toda a região ali, ela é temática em relação a isso, então é muito lindo de ver. É realmente uma experiência, eu achei, assim, definitivamente mágica de ter estado lá nesse período. Então, assim, eu diria inverno, vai para lá que não tem erro. Agora, verão, assim, eu diria mais talvez a costa, tanto a sul, né? A costa sul ali, eu fui para Marseille, mas talvez Mônaco ali, Nice, eu sei que é bem famoso, assim, bem conhecido. Então, talvez para quem vem no verão possa ir para lá, ou aqui para a costa oeste, né? Aqui também é bem interessante. Nantes não é tão turística assim, então não tem muito esse interesse, né? Mas tem muitas praias, né? A 1 hora eu já tô na praia aqui também. Então tem isso, assim, pro verão, né? Mais pro verão.
E de resto, eu acho que é muito interessante também tu escolher uma região, por exemplo. Então, aqui próximo, aqui pelo oeste, né, a gente tem a região da Bretanha, tem a região da Normandia, por exemplo, que são bem conhecidas, assim, que acabam sendo cidades um pouco menores, mas que são bem interessantes e tu conseguir viajar e focar numa região, assim, eu acho que isso é bem válido também. Daí essas talvez mais na primavera, né, estão sendo bem lindas agora. Legal. Bárbara, eu estava assistindo o Grand Prix de Mônaco de Fórmula 1, e aí fiquei pensando assim, mas seria bem legal morar em Mônaco, né? Aí fui dar uma pesquisada. E sabe o que me chamou a atenção? Que Mônaco não cobra imposto. Aí a dica para o William, que quiser ir morar lá, não cobra imposto nenhum. Você acredita que você não paga imposto nenhum? Só tem um problema, eles têm que avaliar antes quem você é para ver se te autoriza a morar lá, e você tem que mandar o extrato da conta, você tem que ter 3 milhões de receita comprovada por mês para morar em Mônaco. Eu acho que para mim não tá dando, não sei para ti, Bárbara, que tá ganhando aí em euro, é euro aí, né? Em euro, Quem sabe pode ser para você em Mônaco, é incrível, né? Olha, quem sabe, eu acho que eu ainda não iria, porque eu não conheço a cidade, daí eu sou Só um pouco por desconfiada, mas então, prefiro continuar por aqui no momento. Ai, que legal, a França é incrível, Mônaco é lindíssima, né, a gente fica encantado cada vez que a gente vê, né, toda essa... Mas não é pra gente, né, não é pra nós, né, quem sabe um passeio, né? Questão. Legal, Bárbara, nosso papo tá indo pro final. E para sua família que está te assistindo, teus amigos, o seu pai José, a sua mãe Vanessa, quando é que você volta para cá? Como é que está seu planejamento de vida, de estudos aí? Isso, então, Maura, a minha preparação, a minha volta, ela está preparada para outubro, que é realmente quando eu finalizo, então, os meus estudos, faço a minha defesa do trabalho, né, termino o estágio, tudo. Então, eu volto em outubro para o Brasil, e aí volto para Marau, voltar a ver a família, né? Então, é importante, assim. Então, essa é a minha programação. Legal. E na tua área de trabalho, na França, tem oportunidades melhores que no Brasil, ou o Brasil realmente vale a pena você estar aqui trabalhando? Olha, eu tenho muita vontade de trabalhar nisso no Brasil, assim. Eu acho que a parte que como eu falei, né, eu tô mais na especialização de resíduos sólidos, assim, então eu vejo que o Brasil, né, são contextos muito diferentes, assim, mas o Brasil tem muito a melhorar, óbvio, tem muitas coisas já muito boas, né, que dá show, assim, mas tem muito a melhorar também, e eu acho que tem muito, porque assim, resíduos, né, lixo, assim, enfim, a gente nunca deixa de gerar, né? A gente tá sempre gerando, e a tendência também, inclusive, é gerar cada vez mais, infelizmente, né? E aí eu vejo muito vejo muito ponto positivo, assim, para o Brasil em relação a mercado de trabalho, né, no meu caso. Mas aqui na França também, a gente tem muitas políticas públicas que estão buscando, né, principalmente a redução, então tem muitas políticas para tu trabalhar basicamente visando a redução ou, enfim, melhorias na área. Então, assim, eu te diria que na França não falta trabalho, mas no Brasil, imagino que só tende a crescer também. Legal. Bárbara, você acha que você, Bárbara, vai mudar com essa experiência que você viveu aí, né? Todo esse desafio que você teve de morar, né, num outro país, numa nova cultura, ficar tanto tempo fora, longe da tua família. Você acha que existe uma nova versão da Bárbara que volta para o Brasil com toda essa experiência? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a gente sempre muda, né? Ainda quando eu fui para Florianópolis para fazer a graduação, eu acho que ali a gente já muda um pouco. E mudando de país ainda mais, né? Não tem jeito, assim. Isso talvez tenha que perguntar um pouco para minha família, para os meus amigos, né? Que eu tô sempre conversando, sempre mantendo contato. Então, às vezes não sei se eu mudei tanto em relação a isso. Mas assim, Mauro, eu acho que a gente muda muito internamente, né? Todo esse repertório de vida, assim, que tu consegue ver as coisas diferentes, tu consegue ter visões diferentes, né? Que eu tenho muita troca, não só com franceses, mas com pessoas de outras nacionalidades, assim. Então, toda essa troca nos faz evoluir, né? Eu vejo também que até coisas que antes eu não conseguia fazer, hoje eu já consigo muito melhor. Então, com certeza,
eu vejo uma mudança e espero que para melhor, né? Esse é o objetivo. Legal. Bárbara Girardi, foi muito bom falar contigo. Vamos contar para quem está no vídeo aqui, vamos contar o que aconteceu? Vamos contar que essa é a segunda entrevista. A gente adorou tanto bater o papo com a Bárbara, que essa é a segunda entrevista. Eu acho que em 7 temporadas do Marauenses pelo Mundo, eu não gravei 2 entrevistas com ninguém, só contigo, Bárbara, né? Infelizmente teve um probleminha, né? A Bárbara estava viajando na entrevista anterior, nossa conexão de internet não estava muito legal, e a gente resolveu bater esse papo de novo, e para mim foi um prazer, foi muito legal conversar contigo aqui, contar essa história, né, de tantos desafios, de oportunidades, de aprendizado, mas que logo, logo, né, tá terminando. Em breve você vai estar aqui de volta no Brasil, em Marau. Agora deixa um recado para tua família, deixa um recado para quem você quiser aí. Não, é isso aí, Mauro. O bom é que da segunda vez a gente só tende a ser melhor, com certeza, né? Então, eu acho que é super válido. E aí, para minha família, tô logo aí, né? É isso que eu tenho para dizer. A gente tá se falando sempre, assim, família, amigos. Tô com bastante saudade de Marau, da minha família, assim, das comidas, muito, de casa, né, não tem jeito. Então, logo mais tô aí e, enfim, matando a saudade da cidade, da família e, enfim, continuando a vida, né, em Marau. Legal. Ou no Brasil. Bárbara, foi um prazer falar com você. A gente deseja para você, toda a equipe da Mais Nova, muito sucesso aí nos teus estudos, nesse período que você está aí na França, em Nantes, né? E quando você retornar, venha nos visitar aqui, tá bom? Um grande abraço e muito sucesso para você. Fechou então, Mauro. Muito obrigada pela oportunidade de contar a história e, enfim, estamos aí para... Também, se o pessoal quiser, né, perguntar alguma coisa, enfim, fico à disposição. Mas obrigada. Legal. Vamos deixar o @ da Bárbara para você conhecer um pouquinho aí sobre essa trajetória e essa experiência dela na França. Marauenses pelo Mundo, toda quarta-feira um papo super bacana. Hoje foi com a Bárbara e semana que vem, claro que tem mais, quarta-feira às 4h. Tchau, tchau. Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada. Oferecimento: CCAA Inglês e Espanhol, Giareta Odontologia, Sofá News, Lumen 3D LED, Meneguzzi Arquitetura, DB Uniformes e Netur Viagens e Turismo.